Saudações, galera. Beleza? Bom, dando então continuidade aos conteúdos de filosofia, a gente vai falar sobre o argumento ontológico. Só que antes eu preciso recuar um pouquinho no conteúdo para que vocês não se percam. A gente está discutindo a filosofia medieval e a gente discutiu o papel principalmente de Tomás de Aquino nesse momento da filosofia medieval. Então, na primeira parte desse conteúdo, a gente viu o Tomás de Aquino, a gente estudou a filosofia pensada por ele e o quanto a filosofia de Aristóteles influenciou a filosofia tomista, que é como nós chamamos a filosofia de Tomás de Aquino. A gente parou na metade do capítulo e vai retomar a partir dele aqui agora. O argumento ontológico. Bom, o que é esse argumento ontológico? Quem produziu? Qual a importância dele para a história da filosofia? Eu separei alguns tópicos para nortear nossas falas. Bom, o argumento ontológico, aquele que busca formular uma prova a priori da existência de Deus, repercutiu por séculos na história da filosofia. Eu não sei se vocês se recordam, mas quando a gente estava estudando teoria do conhecimento, lá atrás, vocês viram isso, deixa-me ver, viram no 7º ano, viram no 9º ano, e vocês ouviram essas duas palavras tanto lá quanto no 9º ano. A priori e a posteriori. A priori quer dizer que vem antes da experiência. A posteriori, que vem depois da experiência. O que é que o argumento ontológico está querendo provar? Ele está querendo provar que é possível conceber a existência de Deus antes da experiência. É como se você concebesse a existência de alguém sem nunca tê-la visto, sem nunca ter percebido essa pessoa através dos seus sentidos. Então, o argumento a priori ele defende esse ponto de vista, de que é possível defender a existência de Deus antes da experiência de saber da existência de Deus, de ver a existência de Deus, de perceber a existência de Deus. O argumento ele foi elaborado por Santo Anselmo, que afirma que Deus é a maior coisa que pode ser concebida. Os críticos entendem que o significado desse argumento, mas dizem que Deus não existe. Então, podemos aceitar que Deus, que é a maior coisa que pode existir, existe, pelo menos no entendimento, inclusive no entendimento dos críticos. Afinal, basta que algo seja entendido para que ele exista no entendimento. Eu preciso que vocês prestem bastante atenção aqui nesse aspecto. Por quê? Primeiro, o Santo Anselmo nos convida a pensar Deus como o que há de maior no mundo. Só que quando ele diz o que há de maior, ele está dizendo dentro do ponto de vista do entendimento. O que é esse entendimento? O que a gente é capaz de compreender através da razão. Os críticos desse pensamento de Santo Anselmo, eles vão entender o que Santo Anselmo está dizendo, mas vão contestar a existência de Deus. E aqui entra a grande sacada. Por quê? Porque se uma realidade que pode ser compreendida existe, e os críticos estão dizendo que Deus não existe, mas eles entendem o conceito de Deus, então Deus existe. Então Santo Anselmo está correto. E aí, olha para cá, esse segundo ponto amarra da melhor forma possível o seu entendimento. Como o entendimento é menor que a realidade, ou seja, o que nós somos capazes de compreender da realidade é menor do que a própria realidade.
E Deus é a maior de todas as coisas que existem. Então, Deus é a maior de todas as coisas que existem. Então, Deus deve estar além do próprio entendimento. O que é que Santo Anselmo está nos convidando a pensar? Ele está dizendo: perceba, Deus é a maior coisa dentro do entendimento humano. Mas se eu aceito que a realidade é maior do que o entendimento, eu também poderia aceitar que existe algo maior do que Deus. Por quê? Porque eu estou falando que Deus existe no meu entendimento. Só que Santo Anselmo foi extremamente sagaz, foi extremamente inteligente nesse argumento, porque ele disse: bom, se Deus é maior dentro do meu entendimento e na realidade, é porque então ele está fora do alcance do meu entendimento, ele está além. Então Deus é tão grande, Deus é tão maior que o meu entendimento não consegue alcançá-lo por completo. Eu posso pensar a ideia de Deus, mas eu não o alcanço em toda a sua completude, em toda a sua vastidão, em toda a sua sabedoria. Não é extremamente interessante esse argumento? Não é extremamente inteligente essa forma de construir esse argumento? Pois é, foi o que o Santo Anselmo fez. E aí, esse argumento ontológico, lembra a ontologia? Ser, logia, estudo, estudo do ser. Esse argumento sobre o estudo do ser, ele é tão relevante, ele é tão importante que ele acaba perdurando por séculos na história da filosofia. E serve tanto para ser negado e rebatido, como fez Tomás de Aquino, como o fez Kant, que também relegou, assim como para ser defendido e para ser ampliado, como fez René Descartes na filosofia moderna e mais tarde Friedrich Hegel, já beirando a contemporaneidade. Tranquilo? Então vamos adiante. Bom, como uma crítica a esse argumento ontológico, Tomás de Aquino disse que não dá para conceber a existência de Deus a priori, ou seja, antes da experiência. Para Tomás de Aquino, é possível pensar a existência de Deus, mas pensar a posteriori, ou seja, depois da experiência. E aí, em seu livro maior, que é a Suma Teológica, Tomás de Aquino apresentou então 5 provas da existência de Deus. Que provas são essas? Quando a gente vai ler essas 5 provas da existência de Deus, no âmbito, ou seja, no contexto histórico em que ele estava inserido, esses argumentos serviram muito bem. Por quê? Porque não havia principalmente a física, que vocês estão estudando agora como professor. Mas se houvesse a física, muitos desses argumentos cabem perfeitamente dentro do conhecimento sobre a física. Então, eles não necessariamente explicariam a existência de Deus, mas eles servem nesse contexto para Tomás de Aquino uma prova da existência de Deus. E esses 5 argumentos são: Deus seria o primeiro motor de tudo que existe. Sabe aquela brincadeira que as pessoas têm de se perguntarem quem veio antes, o ovo ou a galinha? E começam uma redução ao infinito, ou como quando alguém diz assim: antes do seu pai veio o pai do seu pai. Antes do pai do seu pai, o pai do seu pai. E aí vai aquela redução ao infinito. É, São, Tom, São, Tom, São Tomás de Aquino vai construir exatamente o argumento do primeiro motor. O primeiro motor seria Deus. Seria aquele que, sempre existindo, colocou tudo que existe em movimento. Ele sempre existiu, não havia absolutamente nada antes dele. É a partir dele que tudo surge. E aí entra também o segundo argumento, que é Deus como primeira causa de tudo.
Não existe uma causa anterior a Deus. Deus é a primeira causa que dá origem, que é o efeito de todo o restante. E assim, Deus o é. Por quê? Porque ele é uma última fonte de necessidade. Ou seja, há uma necessidade imensa de que Deus exista, e por isso ele existe. E por isso ele existe como primeira causa, por isso ele existe como primeiro motor. E se nós podemos olhar para o mundo e perceber coisas perfeitas no mundo, é porque essas coisas perfeitas foram criadas por um ser perfeito. Esse ser perfeito é Deus. Essa seria a quarta prova da existência de Deus. E o mundo é perfeito, organizado, inteligente. A própria natureza é um milagre em si. Se tudo isso ocorre com tanta perfeição, com tanta inteligência, há uma inteligência superior que coordena, que monta tudo isso. Para São Tomás de Aquino, essa inteligência superior, essa inteligência que ordena o mundo é Deus. Então percebam que as cinco provas da existência de Deus é uma construção de argumentos que vão, a partir de fatos presentes na realidade, indicar para São Tomás de Aquino a prova ou as provas da existência de Deus. Tranquilo? Então vamos adiante. Quando a gente fala Deus, e aqui cabe perfeitamente o Deus com um D maiúsculo e o Deus com um D minúsculo, por quê? Porque, segundo os filósofos cristãos, ou seja, os filósofos medievais, Deus é imóvel, é imutável, é perfeito e de bondade infinita. No entanto, essa concepção não era a mesma concepção que os filósofos pagãos tinham de Deus. Mas vocês precisam lembrar que os filósofos pagãos, tanto gregos quanto romanos, eram filósofos dentro de uma lógica politeísta, ou seja, a crença em vários deuses. Logo, nem Platão, com sua filosofia que vai influenciar Santo Agostinho, nem Aristóteles, com sua filosofia que mais tarde vai influenciar São Tomás de Aquino, eles são o princípio de todas as coisas. Nem eles falam de um Deus único. Por quê? Porque eles estão inseridos dentro de um contexto politeísta. Óbvio que tanto Santo Agostinho quanto São Tomás de Aquino pegam essas filosofias de Platão e de Aristóteles e, de certa forma, dão uma roupagem cristã a essas filosofias. Por isso, essas filosofias vão agora reconhecer um Deus único, falar de um Deus único e argumentar em prol de um Deus único. Tranquilo? Então, adiante. O conhecimento. Conhecimento nessa relação da filosofia medieval. Bom, lembrem-se que Platão dividiu a realidade em duas: mundo da matéria e mundo das ideias. E Aristóteles acreditava que não há uma separação na realidade, que o que existe, existe aqui, dentro dessa lógica, dentro dessa realidade, dentro do mundo sensível, ou seja, o mundo que nós percebemos através dos cinco sentidos. Segundo Platão, a ciência é uma atividade da alma racional, capaz de conhecer o inteligível. O que é que Platão está nos convidando então a pensar? Ele está dizendo que a ciência é uma atividade que, através da razão, através da capacidade humana de pensar, somos então capazes de conhecer o mundo das ideias, ou seja, o inteligível, o que está associado à intelectualidade. O corpo, segundo Platão, que está aqui no mundo dos sentidos, que pode ser percebido pelos sentidos, este seria então um obstáculo ao conhecimento que a alma já vislumbrou antes de encarnar. E aí lembrem, Platão tem a teoria das reminiscências, a ideia de que as almas são anteriores ao corpo e que elas são eternas.
e elas reencarnam de tempos em tempos. Algumas guardam conhecimento das vidas anteriores, outras bebem no rio do esquecimento e por isso não se recordam das vidas anteriores. Para Aristóteles, no entanto, todas as coisas são construídas por matéria e forma. Olha que coisa interessante. Para Aristóteles, a realidade está aqui, ó, no mundo sensível. Então, são constituídas de quê? De matéria e de forma. Matéria, a matéria-prima de que tudo é feito. Forma, a forma que cada coisa assume dentro dessa realidade. Então, Santo Tomás de Aquino concebeu o ser humano como uma unidade entre corpo sensível e alma racional. Olha o que Santo Tomás de Aquino fez, coisa muito massa. Ele disse: bom, eu não estou pensando o ser humano separado, o mundo da matéria inferior e o mundo das ideias superior. Como ele está partindo da filosofia de Aristóteles, ele pensa o ser humano como uma unidade, onde o mundo sensível, o corpo sensível, se relaciona, faz parte da alma racional, onde corpo e razão se encontram, se tornam uma coisa só. Então, o conhecimento para o tomismo, ou seja, o conhecimento para a filosofia construída por Tomás de Aquino, era exatamente a capacidade daquele que conhece em aprender imaterialmente a forma daquilo que se conhece. Você deve ter olhado para a imagem aqui e dito: hã? Mas é bem simples. Olha só, o conhecimento é a capacidade daquele que conhece em aprender imaterialmente a forma daquilo que se conhece. Quando eu digo para você, pense numa cadeira. Você pensou. Você não pegou a cadeira e guardou dentro da sua cabeça. Você aprendeu imaterialmente, ou seja, você converteu aquela cadeira numa ideia e guardou essa ideia em sua razão, sua capacidade de pensar. Isso é aprender imaterialmente. Você sabe o que é um carro? Um mecânico sabe consertar um carro. Ele não guardou todas as peças na cabeça. Ele não guardou um mapa ou um esquema de como as peças funcionam juntas. Ele aprendeu. Ele tornou imaterial, ele abstraiu. Tá claro? Logo, o conhecimento não é. E aqui faltou um é. Eu comi o é quando estava escrevendo aqui. Ó. O conhecimento não é igual para todos os seres. Há uma hierarquia. E Tomás de Aquino vai dizer que, óbvio, o conhecimento humano é imensamente superior aos outros animais, mas é inferior ao conhecimento dos anjos. É inferior, infinitamente inferior ao conhecimento de Deus. Tá claro? Então, vamos adiante. Sensível e inteligível. Lembrando, sensível dentro da filosofia platônica é esse mundo que a gente acessa através do mundo sensível, através dos 5 sentidos. O inteligível através da razão, através da nossa capacidade de pensar. Para Tomás de Aquino, existem os conhecimentos sensível e inteligível, ou seja, ele concebe também esses dois conhecimentos. Só que ele não divide em mundo da matéria e mundo das ideias. Lembre-se, Tomás de Aquino se inspira na filosofia de Aristóteles. E para a filosofia de Aristóteles, a realidade toda ela está aqui. Tanto a nossa capacidade sensível quanto a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, está aqui nessa realidade. O conhecimento ocorre por um processo de abstração da realidade sensível. Uma parte do que eu expliquei no slide anterior. É a nossa capacidade de tornar algo material em ideias, ou seja, de abstrair essa realidade sensível. E a inteligência deve abstrair as coisas sensíveis e particulares e buscar a essência universal presente em todas as coisas. Olha o que é que ele está querendo dizer, que é inteligente aquele sujeito que consegue abstrair, por exemplo, uma cadeira, abstrair uma mesa, abstrair um livro, abstrair, sei lá, um carro, um cavalo, um cachorro, mas ser capaz de
pensar a essência do que faz uma cadeira. O que é? Qual é a essência de uma cadeira? Servir para sentar. Ela pode ter 2 pés, 3 pés, 4 pés, não ter, uma base só como estrutura para o pé. Qual é a essência de um carro? Se deslocar. É um meio de transporte. Então, a inteligência é a capacidade de perceber um elemento particular, entender a essência que o forma e ser capaz de olhar para outros e também percebê-los como carro, ou seja, criar uma ideia geral, uma generalização daquele objeto, daquela ideia. Tranquilo? Lembrando, se surgir alguma dúvida, anota no seu caderno e na próxima live a gente esclarece. Vamos nessa? Como vocês sabem, a escolástica assim como a patrística foi, nesse contexto aqui, a escolástica é um movimento importantíssimo da filosofia medieval. Mas, assim como a patrística teve fim, a escolástica também teve um fim. E aí, é preciso que a gente entenda o contexto de desaparecimento desse pensamento escolástico. Primeiro, é necessário que a gente pense que o tomismo, ou seja, a filosofia de São Tomás de Aquino, não foi a única marca ou a única expressão de cultura e de pensamento presentes no século XIII. Outros eventos foram extremamente importantes e entre esses eventos estão a criação das universidades, as primeiras universidades, a formação das ordens de monges mendicantes e uma recepção da filosofia de Aristóteles. Aqui eu vou pontuar por eventos. Então, quando a gente pensa em universidade, no surgimento delas, a gente precisa lembrar que as 3 primeiras que surgiram na Europa nesse contexto são a de Bolonha, a de Paris e Oxford, na Inglaterra. Mas a gente não pode tirar ou pensar, esquecer, melhor dizendo, que elas não são necessariamente as primeiras escolas de ensino superior, porque não se esqueçam da Academia de Platão, na Antiguidade Clássica. Já era uma escola de ensino superior. Não se esqueçam do Liceu de Aristóteles. De certa forma, já era uma escola de ensino superior. Nessas 3 instituições, Bolonha, Paris e Oxford, a gente vai ter agora uma estrutura mais próxima da lógica das universidades. Só que, como Bolonha ela tem uma preocupação, uma abordagem no conhecimento principalmente voltado para o campo jurídico, ou seja, para o estudo do direito, ela não é tão importante nesse contexto que a gente está discutindo agora. Então, a gente deixa ela, que é a mais velha dessas 3, de lado, e a gente avança para pensar o papel da Universidade de Paris e o papel da Universidade de Oxford. Bom, a de Paris é, sem sombra de dúvida, uma das principais responsáveis pela construção da formação intelectual, não apenas de franceses parisienses, mas de diversos alunos de outros campos da Europa. É ela também, a Universidade de Paris, que a princípio recebe uma proteção e todo um cuidado por parte principalmente do papado. A igreja está muito presente. É válido lembrar, é válido reforçar que a igreja era a grande produtora de conhecimento naquele contexto. Mas é exatamente por ser a grande produtora de conhecimento e estar ali dentro da universidade que ela também começa a criar os primeiros problemas. Por quê? Porque a universidade queria se expandir, a universidade queria pensar de forma autônoma, a universidade queria realizar suas pesquisas como bem quisesse, e a religião ia freando esse ímpeto, essa vontade, esse desejo da universidade de produzir conhecimento. Então, isso na Universidade de Paris começou a gerar os primeiros atritos entre a fé, entre a igreja, entre o papado e a instituição universidade. Já em Oxford, a igreja católica propriamente dita,
ela não teve esse peso tão grande sobre a Universidade de Oxford. Então, a Universidade inglesa conseguiu com mais facilidade desenvolver uma autonomia e uma inteligência intelectual e conseguiu realizar diversas pesquisas, inclusive pesquisas que mais tarde vieram a desagradar a Igreja Católica. Por quê? Porque ela tinha essa autonomia. Tranquilo? Então, vamos adiante. Bom, quais foram as ordens religiosas? Já que surgiram as universidades de Bolonha, Paris e Oxford, quais são as ordens religiosas que surgem nesse contexto também? São os franciscanos, que foi fundado pelo Francisco de Assis, e os dominicanos. Bom, os franciscanos eles optaram, em sua grande maioria, pelo estudo de Platão, influenciados ainda pela filosofia de Santo Agostinho, que bebeu muito da fonte do pensamento platônico e produziu seu pensamento a partir do pensamento de Platão. E aí, desses teóricos, os que mais se destacaram entre os franciscanos foram Roger Bacon, João dos Escoto e Guilherme de Ockham. Esses são os três pensadores que se destacam entre os franciscanos. Já os dominicanos, eles eram mais inclinados ao aristotelismo, ou seja, estavam mais inseridos dentro do modelo escolástico e aí bebiam muito mais na fonte do pensamento aristotélico. E também tiveram outras figuras de peso. Entre elas, duas se destacam, que é Alberto Magno e São Tomás de Aquino. O próprio Tomás de Aquino que vai criar ele próprio uma linha de pensamento que é o tomismo. Bom, mas o tomismo é um dos movimentos importantes dentro da escolástica, mas também existiram outras formas de pensar dentro do processo escolástico. Então, no século XIX, olha, quase 6 séculos, na verdade, depois da existência de Tomás de Aquino. No século XIX, quando São Tomás de Aquino foi aclamado filósofo oficial da Igreja Católica, seu estudo propriamente filosófico foi abandonado pela maioria dos filósofos ateus ou de expressão não religiosa. O que aconteceu? Antes, a grande autoridade da Igreja no campo da filosofia era Santo Agostinho. Só no século XIX, ou seja, muitos séculos depois da morte do Tomás de Aquino, é que ele passa a ser reconhecido pela Igreja como o filósofo oficial da Igreja Católica. Quando ele recebe esse título, muitos dos estudiosos que se debruçavam sobre a sua obra, mas não tinham vínculos religiosos, passam então a não mais querer se aproximar da obra de Tomás de Aquino. Por quê? Porque agora ela representa, de certa forma, o pensamento da Igreja Católica. Já nesse contexto do pós-tomismo, né, do que vem depois do pensamento de Aquino, a gente tem o pensamento de Bacon, de Ockham e de Escoto. Esses três companheiros, tanto de formação quanto de trabalho como professores na Universidade de Oxford, eles vão então construir um conhecimento que não necessariamente dialoga entre si, não. Eles pensam cada um à sua forma, mas como compartilharam de certa forma o mesmo espaço de formação, que foi a Universidade de Oxford, e usaram dos seus lugares de professores na Universidade de Oxford para socializar esse conhecimento, então a gente tem ali a referência do ponto de partida deles. E eles tinham muitos interesses, entre eles a crítica ao tomismo, ou seja, a crítica à filosofia de São Tomás de Aquino, o interesse pela ciência experimental e a influência da tradição platônica e agostiniana. Ou seja, beberam tanto na obra de Platão, como também estudaram um pouco da filosofia de Agostinho, que vai cristianizar o pensamento platônico. Tranquilo? O que pensou então Roger Bacon? Bacon disse o seguinte:
Ao dizer que o papel da filosofia e das ciências era explicar as verdades reveladas, Bacon estava de acordo com muitos filósofos cristãos. Percebam, ele reforçou o que os filósofos da época já diziam, que a filosofia e a ciência tinham a possibilidade, tinham a responsabilidade de explicar as verdades absolutas, verdades que eram reveladas pela fé, pelas divindades. Só que aí ele estabeleceu uma classificação sobre a forma como a gente adquire esse saber. E aí, essa classificação que ele colocou ia contra o que a igreja defendia. Por quê? Porque ele dizia que essas três vias eram a autoridade, a razão e a experiência. A autoridade, tudo bem, a autoridade está pautada em quem? Na ideia da igreja, como grande autoridade da revelação dessas verdades. Mas a razão, ela é individual. Então, não necessariamente eu precisaria da igreja se eu me baseasse apenas na razão. E aqui a experiência seria ainda mais individual. Por quê? Porque a experiência quase sempre ela é subjetiva. Cada indivíduo vive uma experiência a partir de suas próprias referências, de sua própria subjetividade. E aí a autoridade precisa ser assentida pela razão, ou seja, precisa ser confirmada pela razão, pois do contrário é fé cega e conduz ao erro. Olha como ele questiona os valores religiosos, porque ele não está confiando mais só na autoridade. Ele diz que essa autoridade ela precisa ser confirmada pela razão. E aí ele cria um problemão dentro da igreja, não à toa ele vai ser punido e vai ser preso por essa defesa de pensamento. E quando morre, morre preso. Ele estava preso quase 14 anos até o fim da vida, por conta dessas ideias. A razão, por outro lado, depende da experiência para obter certeza em seus raciocínios. Ele vai dizer que a razão ela precisa vivenciar a experiência para que ela seja capaz de pensar. Sem experimentar, a razão não pode produzir conhecimento. Não pode produzir um conhecimento que ofereça segurança. Ele já estava, de certa forma, antecipando o que seria o pensamento científico. Já estava dando os primeiros passos, aí, engatinhando em direção ao pensamento científico. Bacon se opôs ao procedimento dedutivo na pesquisa científica e introduziu a noção de experimento, ou seja, um precursor da ciência moderna. Não basta deduzir, é necessário induzir, é necessário experimentar em busca de um novo conhecimento. E aí, respeitar excessivamente as autoridades, manter preconceitos oriundos de uma pessoa comum, não examinar os próprios hábitos e alimentar a ideia de que podemos chegar a uma sabedoria superior, eram atitudes que não contribuíam para o desenvolvimento científico. Olha a confusão que Roger Bacon produziu. Por quê? Porque ele estava dizendo, é preciso duvidar, é preciso se questionar, é preciso botar em dúvida o tempo todo as nossas questões, o que a gente acha que sabe, para que a gente seja capaz de saber mais. Se não fizermos isso, nós não desenvolveremos um conhecimento maior do que o que já temos. João Escoto, não há muitos registros da obra dele. Aparecem fragmentos muito pequenos da obra do João Escoto, mas sabe-se principalmente que ele foi influenciado pelo neoplatonismo, ou seja, ele foi um estudioso da obra de Santo Agostinho e divergiu, não concordou com o pensamento de Tomás de Aquino. Guilherme de Ockham. Guilherme de Ockham, ele foi ainda mais distante no pensamento. Ele conseguiu problematizar outras tantas questões. Primeiro, ele enxergava filosofia e teologia separadas, não como uma coisa só. Ele via teologia como uma área de conhecimento, filosofia como uma área completamente diferente de pensamento. Para ele, Deus é onipotência, livre-arbítrio e vontade absoluta.
e não um ser de razão. O que é que ele está querendo dizer com esse segundo tópico que eu coloquei ali para vocês? Ele está dizendo que Deus está presente em tudo enquanto onipotência e que eu não preciso pensar Deus. Deus existe e ponto. Ele está em tudo. Eu não preciso ficar me debatendo para tentar entender Deus através da razão. Eu só preciso ter fé. E aí, ao radicalizar a separação entre fé e a razão, Ocklam mostrou que é um equívoco supor que as verdades reveladas podem ser confirmadas ou mesmo acessíveis à razão humana. Ele vai dizer: as verdades reveladas existem e pronto. Eu não vou ter condição nenhuma de ou provar ou tentar compreender em cada detalhe essa razão humana. Elas estão acima da capacidade humana de compreensão. E aí um termo surgiu que é chamado de a navalha de Ocklam, que é na verdade quando você pensa dois conceitos, dois princípios da filosofia de Ocklam. O primeiro é o conceito de pluralidade, que no pensamento dele é a ideia de que o mais simples é preferível ao mais complexo. Se você consegue ser extremamente simples para resolver uma determinada situação, seja. Resolva da forma mais simples possível, sem complexibilizar muito. E o outro é o da parcimônia, que ele diz o seguinte: a economia de argumentos, ou seja, não se deve fazer com mais aquilo que pode se fazer com menos. Suponha que, trazendo para o campo prático, para a gente perceber no exemplo comum, suponha que você consegue ir a um determinado lugar com uma roupa simples e vai estar muito à vontade. Por que botar uma roupa mais complexa, mais elaborada, com um monte de acessórios, com um monte de brilho, um monte de coisas que não são necessárias? Vá simples, seja simples. Menos é mais nesse contexto. Tranquilo? E aí ele começa então uma discussão acerca do que ele chama de universais. E aí isso permanece ao longo da história da filosofia como a querela dos universais. O que é querela? Conflito, discussão, debate, confusão. Então, a querela dos universais. Julián Marías, em sua obra A História da Filosofia, não é Marias, é Marias, esse acento do espanhol. Em sua obra A História da Filosofia, considera que três temas são fundamentais para compreender a filosofia medieval. Quais são esses temas? Primeiro, o tema da criação. Deus criou o mundo em 7 dias, o criacionismo. Por que ele está falando sobre o tema da criação? Porque na antiguidade clássica não havia essa preocupação. A existência do mundo se dá através de uma explicação mítica. O Deus que aparece na filosofia de Platão, bem como na filosofia de Aristóteles, vocês estudaram isso esse ano, é o demiurgo. É o Deus que organiza a realidade e não cria a realidade. Então, há uma distinção aí. Então, se você quer entender a filosofia medieval, entenda o conceito de criação de Deus, do mundo, da realidade, de tudo que existe. O segundo tema é a relação entre fé e razão. Lembrem-se das primeiras aulas que nós tivemos acerca da filosofia medieval, que um dos objetivos da filosofia medieval foi conciliar razão e fé. E o terceiro tema é exatamente o dos universais. Para simplificar o conceito de universais, universais seriam a capacidade de generalização, a capacidade de generalizar, de apontar um conceito geral. Mas aí a gente vai estudar os pontos para ficar ainda mais simples para vocês entenderem. Bom, a origem dessa briga, dessa confusão entre os universais teve início com um texto isógoge do Porfírio. E aí, o que é que o Porfírio escreve esse texto? E ele vai debater qual é o papel dos universais. Os universais têm uma realidade própria, eles dependem de uma outra realidade. Bom, houve os que consideraram os universais apenas como construtos mentais, ou seja, apenas como ideias. Houve pensadores que consideraram os universais só como ideias.
Historicamente, não houve quem considerasse os universais como uma realidade corpórea, ou seja, nunca houve na história do pensamento quem considerasse os universais como material, como palpável, como físico. Nunca houve. Todos os que consideraram se tratar Todos os que consideraram se tratar de realidade independente assumiram que fossem realidades incorpóreas. Ou seja, muitos pensadores defenderam que as ideias elas eram independentes, mas elas não tinham corpos, eram imateriais, eram incorpóreas. Sendo realidades independentes e incorpóreas, restava definir se existem nas coisas ou fora delas. E aí, dentro do pensamento platônico, com suas formas do mundo material e suas ideias do mundo das ideias, acabaria por reconhecer aos universais como uma realidade independente. Lembra que Platão disse que o mundo das ideias é independente do mundo da matéria? Então, essa seria a concepção de Platão. Essa seria, então, também a concepção de Santo Agostinho, já que bebeu muito do pensamento de Platão. Já para o aristotelismo, assumiria que os universais só podem ser, pois eles não têm uma realidade separada e independente das coisas. Ou seja, ideia e coisa coexistem. Dentro da filosofia aristotélica, elas coexistem. Tranquilo? Cadê? Não pode ser separada independente das coisas sensíveis. Pode-se falar em uma vertente realista, ou seja, próxima do platonismo, e uma visão nominalista, para o qual os universais não passariam de conceitos na mente ou meras palavras. E uma tentativa que procurou balancear o problema, ou seja, essa confusão entre realistas e nominalistas, passou então a ser chamado de realistas ou de realismo moderado. Mas, Theo, então o que é esse realismo e o que é esse nominalismo? Bom, a questão dos universais foi colocada do seguinte modo para os filósofos medievais. O que é mais real? Os objetos individuais e particulares ou os universais? O que é mais real? Uma caneta ou a ideia de caneta? Duas correntes filosóficas se opuseram sobre o assunto. O realismo, que dizia que o que existe, o objeto em si é mais importante, e o nominalismo que dizia que não, que a ideia é mais importante. Então, para o realismo, os universais são mais importantes que as coisas individuais, porque são anteriores a ela. Então, o que é que o realismo vai estar dizendo? O realismo vai dizer o que é mais importante, a caneta ou a ideia de caneta? Pensem aí. Tem uma avaliada. Óbvio que a ideia de caneta. Por quê? Porque a ideia de caneta é anterior à caneta que você tem na mão. E mesmo depois, quando essa caneta que você tem na mão desaparecer, quebrar, perder, a ideia de caneta vai continuar existindo. Então, os universais são mais importantes do que os nomes, o nominalismo. Já para o nominalismo, ao contrário, os indivíduos são a única realidade existente. Óbvio, você não vai pegar numa ideia de caneta, você só pode pegar na caneta. Você não vai pegar na ideia de maçã, você só pode pegar na maçã. E aí, os nominalistas vão defender que os universais não existem na natureza, mas apenas na mente daquele que pensa sobre os indivíduos que percebe. Ou seja, para eles a ideia de maçã só existe na sua mente, na mente de quem está pensando sobre a maçã. O que existe na natureza é o próprio objeto, a própria fruta, maçã. Essa pode ser palpável, essa pode ser mordida, pode ser degustada. Percebe como é complexa essa discussão? Bom, são nomes que atribuímos às coisas individuais, dizem os nominalistas. Para tentar resolver esse impasse, surgiu então o realismo moderado. E o que é que o realismo moderado vai propor? Que a primeira e verdadeira substância é o indivíduo.
pois os universais não possuem uma existência separada das coisas do mundo. No entanto, os universais não são meros nomes, nem foram inventados na mente das pessoas. Por quê? Porque eles são fundamentados na própria realidade. Você sabe o que é uma maçã, independente de estar com a fruta na mão ou com a ideia da fruta na cabeça. Então, os moderados disseram que há, na verdade, uma completude entre um e outro. Tranquilo? Eu sugiro que você dê uma lida no conteúdo. Essa aula ficou longa, não tinha como ficar menor, não dava para dividir esse capítulo em 3 partes. Então, ela ficou com um pouco mais de 45 minutos. Mas leia o conteúdo, separe as dúvidas caso tenham e a gente esclarece na próxima live. Tranquilo? No mais, eu fico por aqui e a gente se encontra em breve. Tchau, tchau.